Eu creio que a palavra do Senhor de hoje vai ser uma palavra muito forte para a igreja. Aleluia. Porque essa palavra já está no meu coração já há alguns dias e era para ter pregado essa palavra na sexta-feira, mas como a gente não chegou, a Lária ministrou e creio também que foi bênção. Mas eu creio que vai ser um pouco difícil dos irmãos acompanhar. Então quem quiser ligar o celular aí, a lanterna do celular para acompanhar a leitura, pode ligar. Que está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. E quem quiser ligar aí, pode ligar, porque como está sem luz aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Jesus Cristo, nosso bom Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Caindo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aleluia. Amém? Podeis vos assentar, dando glória a Deus. Irmãos, nós temos visto nos últimos tempos um esfriamento da igreja. Na verdade, quando nós falamos esfriamento da igreja, nós estamos dizendo no particular de cada um. Porque a igreja é a noiva de Cristo, será aquela que Jesus virá buscar. Nós temos passado por situações e visto e percebido que o Senhor ele tem preparado a igreja para mergulhos maiores, profundidade com Ele. Por isso o Senhor nos deu, alguns meses atrás, palavras de unidade, palavras de comunhão, para estarmos mais próximos uns dos outros, vivendo essa unidade. Logo em seguida o Senhor fala conosco de avivamento, e nós temos ministrado aqui cultos de avivamento, mas o avivamento não é só gritaria, pular, não é só isso. O avivamento, como foi ministrado aqui, é trazer a vida novamente. Mas a palavra do Senhor fala que a apostasia, ela viria. O Espírito afirma, e aqui está no verbo presente, afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Mas o que é a apostasia? A apostasia é o abandono deliberado e definitivo da fé cristã. Vou ter que olhar aqui com o negócio aqui. Uma renúncia à crença em Jesus e seus ensinamentos. Significa uma revolta contra Deus, uma deserção dos princípios do Evangelho que leva à rejeição da verdade professada anteriormente. Ou seja, a apostasia é o abandono definitivo da fé cristã. E quando isso acontece com uma pessoa, nós não podemos esquecer do que está escrito lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4,
que aqueles que conheceram a palavra, conheceram a Cristo, viveram todas aquelas coisas, é impossível serem regenerados. A palavra fala que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Mas como que isso vai acontecendo na vida do cristão? Por que isso? Porque tem muitas pessoas que estão achando demorada a volta de Jesus. As pessoas acham que Jesus já deveria ter voltado. As pessoas estão muitas das vezes na casa do Senhor e pedindo: Deus, volta, volta logo, volta logo, volta logo, volta logo, pensando em si. Mas esquece que ainda tem os nossos parentes que precisam ouvir a palavra de Deus, e muitas vezes nós não somos esse agente que vai levar a palavra. Estamos esquecendo que tem muitos povos aí que ainda não conhecem a palavra do Senhor, né? Já é comprovado que lá no meio da Amazônia tem tribo de índio lá que nunca viu um homem branco lá e tal. Eles não conheceram Jesus. E essa terra aqui, ela não era uma terra vazia quando Pedro Álvares Cabral descobriu. Havia índios aqui, havia pessoas aqui. E essas pessoas, quando chegaram aqui, elas tinham as suas crenças. Essas pessoas, esses índios, quando foram aqui nessa terra, quando eles foram descobertos, imputaram a eles uma doutrina que era de Portugal, depois da Espanha, depois da Holanda e outros países que foram se abarcando aqui. Então, nós temos que entender que o tempo da volta de Jesus não pertence a nós, pertence a Ele. Agora, muita gente desistindo. Quantas pessoas poderiam estar na casa do Senhor e não estão? E uma das primeiras coisas que faz com que a pessoa comece a se apostatar da fé é a falta de vontade de participar das atividades da igreja. É um dos primeiros pontos que a pessoa vai se apostatando da fé. O segundo é a falta de não estar presente nos cultos. Você estando presente nos cultos, você está alimentando a sua fé cristã, você está alimentando a sua alma e o seu espírito. Mas quando você não ouve a palavra de Deus, o que acontece? Você vai enfraquecendo. E é como se você comesse um fast food, né? Você comesse alguma coisa ali do McDonald's, ficasse cheio por alguns minutos, mas logo depois você precisaria de um alimento mais sólido. E o alimento mais sólido é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que muitos vão se apostatar da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, ou seja, pessoas que dão lugar a espíritos enganadores. Ah, mas apóstolo, o que significa isso? Tem muitos lugares que a gente está vendo por aí que tem pregado um evangelho de meias verdades. Não se prega um evangelho de cruz, não se prega um evangelho de renúncia, mas se prega um evangelho somente da prosperidade. E eu vou dizer, pregar sobre prosperidade é errado? Não é, mas não pode ser o carro-chefe de igreja nenhuma. Por quê? Porque a prosperidade é consequência da sua vida com Deus, Deus abençoando a sua vida. Mas o que tem que se pregar é que Jesus Cristo morreu numa cruz por nossos pecados e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aquele que não estiver preparado para isso, vai ficar para trás. É pregado um evangelho da verdade, porque se você não crê na palavra de Deus por um todo, então você já está apostatando-se da fé. E muitas pessoas têm vivido uma vida meio dúbia. O que é dúbia? É uma vida meio dupla. Por quê? Porque ele vem na igreja, ele assiste o culto, ele louva, ele canta, ele prega, ele faz isso, faz aquilo, mas a sua própria vida não condiz com aquilo que prega, sua própria vida não condiz com aquilo que aprende na palavra de Deus. Então a palavra está dizendo aqui, porque
pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Ou seja, essas pessoas têm a sua mente, a sua mente, ela cauterizou naquilo que ele acha que é certo, e não aquilo que a palavra diz. Por isso que eu falo que nós não podemos pegar um versículo da palavra de Deus e tirar esse versículo como uma regra de vida, não lendo o pretexto e o pós-texto, para entender o contexto. Porque senão você pega lá um versículo da palavra de Deus, mas você não leu nem para cima e nem para baixo. E tem muita pessoa na Bíblia que ele é igual aquelas caixinhas de promessa. Ele só quer abrir ali e tirar, ele tira ali uma palavra, todo dia para tirar só uma promessa. Eu queria que tivesse também uma caixinha que tivesse também falando para você que se você não servir a Deus da forma correta, não servir, então você perde a salvação. Tinha que ter uma caixinha dessa também. Porque promessa, a palavra de Deus fala em Lucas 1,37 que para Deus não há impossível em suas promessas. Mas a palavra também fala que o Senhor é fogo consumidor. A palavra que Deus fala que Deus é justiça. A palavra fala uma porção de coisas que as pessoas desse lado elas não querem ouvir. Elas só querem ver que Deus é amor. Quando você vai, por exemplo, conversar com uma pessoa que está no pecado e ela vive no pecado, ela vai ter 1001 desculpas para dizer para você que ela está no pecado por causa disso, disso e disso. Uma das desculpas do desviado é: o irmão me feriu, o irmão me machucou, o irmão fez isso comigo. Tá, mas e o que você já fez com as pessoas? Sempre é o outro que está errado, nunca é você que está errado. Nós temos que parar de olhar para o erro do outro, começar a olhar para os nossos próprios erros, para que haja conserto. Para que haja conserto nas nossas vidas. E o avivamento da igreja passa por nós não passarmos por essa questão da apostasia. Tem muita gente achando que a igreja, e eu não estou falando só da comunidade, estou falando no geral, acha que a igreja é status, acha que a igreja é clube social. Igreja não é clube social. Porque na nossa igreja tem 500 membros, tem ministério assim, tem cadeiras assim, tem não sei mais o que assim, tem isso assado, tem escolinha das crianças, tem material, tem isso, tem aquilo. Mas o que adianta ter tudo isso, se a presença do Senhor já não está lá mais? A palavra do Senhor Jesus fala que o Senhor está à porta e bate. Eu tinha uma visão dessa palavra até poucos dias atrás, e eu sempre achei assim, sempre pensei dessa forma: o Senhor está à porta e bate. Se alguém abrir, o Senhor entrará e ceará com a pessoa. Mas se Deus está à porta e bate, é porque alguém o colocou para fora. E como é que nós colocamos o Senhor para fora da nossa vida? Sendo apóstatas da fé. Assim nós colocamos o Senhor para fora da nossa vida. Assim nós colocamos a presença de Deus para fora da nossa vida. Mas o Senhor é bom e o Senhor insiste. O Senhor é bom e Ele fala. O Senhor é bom e Ele continua. Mas tem um detalhe. O próprio Deus sabe que nem todos serão salvos, porque senão Jesus não teria dito o seguinte: aqueles a quem meu Pai me der, de modo algum eu o lançarei fora. Então nós precisamos ter o quê? A certeza de que o Espírito de Deus, Ele fala conosco a todo tempo. Olha, toma cuidado com isso. Olha, não participa disso. Olha, cuidado, tem algo acontecendo aqui e não é por aí. A apostasia, ela tem 3 níveis de apostasia. A apostasia, são 3 segmentos da apostasia. A apostasia ministerial, que é a deserção de um líder espiritual de sua
É que eu estou enxergando pouco aqui. De sua vocação. Então, o que acontece? A apostasia ministerial é quando o líder desiste da sua vocação e abandona o trabalho de Cristo. O Senhor te chamou para ser levita. Não, você é levita por um tempo. Não, eu não quero mais, não sei. O Senhor te chamou para o pastorado. Não, eu de jeito nenhum. O Senhor te chamou para o apostolado. E eu capaz, não quero isso para minha vida de jeito nenhum. Ou é aquele que exerce e desiste no meio do caminho. Esse é o apóstata ministerial. A apostasia moral é o desvio dos princípios morais. Não estou enxergando. É o desvio dos princípios morais e a volta para as práticas pecaminosas. Então o que é isso aqui? Aqui nós estamos falando de quem? Dos desviados. Aqueles que conheceram a palavra de Cristo, começaram a viver uma transformação em suas vidas, mas desistiram do Senhor e voltaram às práticas pecaminosas. Esse é o apóstata moral. E tem também o apóstata doutrinário, que é aquele que é o abandono da sã doutrina. É aquele que abandona a doutrina de Cristo. E aí nós vamos lá em Atos 42 que fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e quem ensinou a eles foi Jesus. Então é o abandono. Aí você vai para começar a procurar essas seitas aí que ficam com horóscopo, começa a buscar certos tipos de coisa, revestindo o João Bidu, começa a acreditar em uma porção de coisas que eu não quero citar aqui nominalmente, né? Para que o vídeo, quando estiver lá no YouTube, ele não seja derrubado, né? Então, mas vocês sabem exatamente, quando nós estamos estudando, quando nós estamos ensinando aqui, nós falamos, a sã doutrina é a palavra de Deus, o que passou disso aí é procedência maligna. Então, quando eu deixo de ouvir a palavra de Deus e de aprender a palavra de Deus, eu vou me esfriando e vou me tornando um apóstata. Então as pessoas têm que entender que ao me tornar um apóstata, eu estou me afastando ministerialmente, eu estou afastando moralmente e eu estou me afastando doutrinamente falando. Quem está comigo? Amém. Quantos estão entendendo a palavra? A apostasia moral, quando a pessoa desvia dos caminhos do Senhor, ele vai se tornar um apóstata moral, porque ele vai voltar a cometer os mesmos pecados, porém 7 vezes pior. Porque a Bíblia fala que o nosso adversário, quando ele é banido, ele é mandado embora, ele volta 7 vezes pior. 7 vezes pior. Então o desviado, ele faz coisas que nem quando ele estava no mundo ele fazia. Quer ligar a luz aí, Leandro? Pode ligar aí. Alguém dirige aqui para puxar lá para mim? Não. Alessandro. E tal. Então o que acontece? Se as pessoas, o desviado faz coisas piores do que quando ele estava no mundão. Por que piores? Porque ele conheceu a palavra. A Bíblia fala que quando nós não conhecemos a palavra, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Mas quando eu conheço a palavra, e eu volto para o mundo, e eu começo a pecar lá no mundo, e fazer atrocidades lá no mundo, isso quer dizer que eu sou um apóstata moral, porque eu conheci a palavra de Deus. Então nós precisamos vigiar nisso, porque muitas pessoas chegam na igreja de um jeito e querem viver do mesmo jeito que estava lá no mundo, e isso não pode acontecer.
Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso. Não é a igreja que te proíbe de fazer nada. A palavra do Senhor, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, o Espírito Santo é que vai mostrar para você o que é certo e o que é errado. Nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Agora, tem um detalhe: cada igreja tem seus usos e costumes. Ontem mesmo um colega meu foi visitar uma igreja e o pastor falou para ele: ó, não vou chamar você para o altar porque você tem barba. E ele virou e falou: olha, pastor, fique em paz, eu conheço a doutrina dessa igreja, então eu vim aqui para assistir o culto, eu não vim aqui para estar sentado aí. Vocês veem que aqui na igreja nós não temos cadeira aqui atrás, aqui na frente, negócio de... não é porque tem bateria aqui não, mas você vai ver que em várias igrejas vão ter cadeira aqui onde sentam-se os oficiais da igreja e tal. Por que na fonte de água viva não tem isso? Porque nós cremos que, independente do apostolado, de quem é pastor, de quem é presbítero, de quem é isso, de quem é aquilo, tem seus cargos na igreja, nós estamos no mesmo pé de igualdade. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, uma família. Uma família que tem uma liderança? Sim. Mas não estamos aqui para poder ficar aqui, sentado aqui como se fosse um rei, não. A presença maior aqui é do Espírito Santo, do Pai, do Filho, entendeu? Então é eles que nós rendemos glória. Agora, se a igreja achar que tem que ter, amém, glória a Deus para a igreja que tem, eu não estou nem aí para isso. Mas eu falo que aqui na comunidade não é a visão da igreja, essa não é a nossa visão. E uma vez que não é a nossa visão, nós não vamos imputar, porque já pensou? Está sentado aqui na frente, eu, apóstolo, a pastora Maria Eduarda. Daqui a pouco o Léo e a Lara levantados ao pastorado, está o Léo e a Lara também. Daqui a pouco o Tefão levantado, tá, a bispo está aqui também. Daqui a pouco o irmão Zé e o irmão Antônio está. Daqui a pouco não tem ninguém na nave da igreja? Não, nossa, eu sento aqui, nessa cadeira que fica lateral aqui, quando eu estou ministrando, só por um detalhe. Primeiro, que a cadeira é grande e vai ficar muito destoada de estar aí. Segundo, por causa da minha coluna. Eu só sento ali de lado, eu nem sento aqui na frente, eu sento de lado aqui, ó, no corredor. Por causa disso. Então, o apóstata da fé moral, apostasia moral, é a pessoa que conheceu. Para ser apóstata, você tem que ter conhecido a palavra. Você tem que ter tido uma caminhada com Jesus. Porque, como eu disse, a apostasia é o abandono deliberado e definitivo da fé cristã. Então você teve uma fé, você andou com Jesus, porém você abandonou. Então não existe ateu apóstata, porque o ateu não acredita em nada mesmo. Não existe ateu apóstata. Apóstata é aquele que creu, que andou, que viveu experiências. Esse é o apóstata. O apóstata ministerial é o que eu falo. As pessoas acham que ser líder, que está à frente de uma igreja, é coisa fácil. Ah, mas qualquer coisa o apóstolo resolve. Ah, mas qualquer coisa o apóstolo paga. Ah, mas qualquer coisa o apóstolo se vira. E por isso a gente vê que num universo aí de vamos supor, 100 pastores que são levantados, cerca de 60% não aguentam o ministério. Por quê? Porque tem muita gente que acha que cargo é a mesma coisa que chamado. E não é. Cargo é algo que você delega. Chamado vem de Deus. Quem tem o chamado vai lutar até o fim pelo seu chamado. Quando eu e a Lucimara, quando eu fui chamado para o ministério e a Lucimara também, vocês sabem, nós ficamos 1 ano aqui, só nós dois. A irmã Antônia testemunha aí, passava aqui na igreja, via só nós aqui, né, irmã? Irmão Zé, via só nós aqui, era só nós dois. E nós não desistimos. Isso é chamado. Isso é chamado. E o líder, ele precisa preparar outros líderes com a visão da igreja, que é a visão dos apóstolos, que é a doutrina dos apóstolos.
A igreja não pode perder a sua essência de pregação da palavra, de estudo bíblico, de oração, de busca do Espírito Santo. A igreja não pode perder essa essência. Então, a apostasia ministerial é aquela pessoa que pesou e ela, não quero mais não, desiste. Quantas igrejas vocês veem aí que abrem um mês aberto, pum, fecha. Abrir igreja é fácil demais. Aqui em Botelho você não precisa nem de CNPJ. Abrir igreja é fácil demais. Agora, nascer uma igreja é necessário plantar, regar, cuidar e Deus dá o crescimento. É diferente. É diferente. Agora, eu tenho uma conjectura comigo e isso não está na palavra, isso é eu que estou dizendo. Que essa apostasia ministerial pode acontecer mesmo com o líder estando na frente. E um exemplo que eu vou dar aqui é quando o líder, quando o pastor, o bispo, o apóstolo que está à frente do trabalho, ele está ali apenas por uma questão remuneratória, ele está ali apenas por dízimos e ofertas, ele está ali apenas para poder ter um título de que ele é o pastor daquela igreja. Ele não tem compromisso com a ovelha, ele não visita a ovelha, ele não vai na casa da ovelha, ele não liga para saber se está bem, e nada disso, ele não tem esse compromisso. Então ele já é um apóstata também, porque ele conheceu, mas ele não está nem aí para as ovelhas. O lobo está comendo as ovelhas ali e ele não está nem aí. É preferível sermos poucos aqui, mas sermos bem cuidados, do que sermos muitos e ter muitos aí que não são cuidados. Então, em nome de Jesus, que Deus jamais permita que essa apostasia chegue ao meu coração ministerialmente falando. Porque eu falo para o Lucimara, às vezes nós estamos conversando, eu falo, Lucimara, eu conheço as ovelhas que eu pastorei. Às vezes elas acham que eu não percebo as coisas, eu percebo as coisas. Às vezes eu fico na minha esperando o momento certo de falar, esperando o momento certo de chegar, sentar com ela. Às vezes eu espero uma pregação de outra pessoa para falar com essa pessoa. Ontem mesmo o marido o pai do rapaz que casou virou para mim e falou, apóstolo, o profeta de casa, muitas vezes ele não tem valor. E a palavra mesmo diz isso. Muitas das vezes você recebe uma palavra na igreja de Deus, e você sabe que é para você. E eu não estou falando eu ministrando, não, estou falando dos irmãos que ministram aqui. E a palavra é para você, mas você está tão... a sua mente está tão cauterizada que você não aceita. Aí vem um pastor de fora que, pastor prega, ora e tal. Você fala, nossa, que palavra, o pastor falou comigo, a palavra falou comigo grandemente, que não sei o quê. Eu sempre falei isso aqui na igreja, quem está comigo há mais tempo sempre ouviu isso aqui de mim. Um pregador de fora é a cereja do bolo. Ele vem só para a festa. E ele é um só. O arroz com feijão, quem dá para a igreja é o seu líder que está aqui na frente. É ele que passa vale com você. É ele que senta com você e vai te corrigir. Muitas vezes vai tomar negativa sua na cara. E mesmo assim não vai desistir de você. É ele que vai lutar por você. Muitas vezes você está achando que o apóstolo não está lutando por você. Está lá orando por você. Está lá buscando você. Às vezes você nem sabe disso. Eu estava lá em Belo Horizonte, até foi, mandou mensagem para mim perguntando, apóstolo, como é que tá as coisas aí, tá tudo certo, porque negócio, tudo, preocupação com a gente. Mas eu sei que os irmãos da igreja que estavam orando também. Chega a Lara, mandou mensagem, a Lara pegou minhas meninas, foi passear com elas. Isso é cuidado, isso é zelo. Por quê? Porque você acha que a apóstola também não cansa? Você acha, eu não estou aqui, mas você acha que ela também não cansa? É criança para olhar e coisa da igreja para cuidar. Nós não fomos passear. Eu fui levar a Maria Doada no médico lá, eu também precisava resolver algumas coisas referentes
outras situações, e a gente não estava passeando. É evidente que eu aproveitei que eu estava lá, fui lá visitar o André, fui visitar a missionária Denise, que pregou aqui, combinar com eles a vinda deles em janeiro, e etc e tal. Então, aquilo que nós fomos fazer lá, e os irmãos aqui são prova, todas as vezes que eu tento tirar umas férias, eu nunca consigo, porque a minha preocupação com o que está sendo pregado, a minha preocupação com quem está na igreja, a minha preocupação com os irmãos é 24 horas por dia. Aí muitas pessoas falam assim, mas apóstolo é chato, ele fica cobrando a gente de vir na igreja e tal, mas tem que cobrar mesmo, tem que falar, por quê? Para você não cair nisso aqui, ó, na apostasia. E a apostasia é o esfriamento espiritual. E como que você quer ser avivado se você está mais apagado do que um carvão molhado? Então a minha obrigação como ministro da palavra aqui, como líder de cada um de vocês, como apóstolo dessa igreja, é não deixar a chama apagar. Eu não estou formando aqui só líderes, porque líderes, eu posso formar líderes. O Tefon, ele é muito bom na visita, então ele é o líder de visita. Alessandro é muito bom para trabalhar com criança, então eu vou pôr Alessandro a trabalhar com criança. O Marcão é muito bom para as festas da igreja, então tal. É líder de ministério. Mas eu estou formando aqui discípulos. Líder, ele vai se sobressair naturalmente. O discípulo não. Discípulo, se ele não anda com o seu discipulador, se ele não anda com o seu discipulador ali, ele não é discípulo. Eu observo cada um, por exemplo, que ministra aqui na igreja. Cada um, eu vejo um pouco de mim em cada um dos que ministram aqui na igreja. Mas por que eu vejo um pouco de mim em cada um daqueles que ministram aqui? Porque já estão andando comigo faz tempo. Claro, eu sou mais incisivo, eu sou mais direto, eu sou mais... Aí vem a Maria, prega baixinho e tal, aquele negócio todo, mas se você prestar atenção, a lambada é a mesma. Aí vem a Lária e tal, de vez em quando a Lária dá uns gritos aqui também, que nem eu e tal, você vai ver... O miolo é o mesmo. Aí vem o Léo e tal, aquele negócio todo. A Lucimara pega, fala baixinho, tal, mas vai prestar atenção no contexto da palavra. Vai prestar atenção no fundo que está sendo pregado. Se as nossas pregações não têm sempre o mesmo giro ali. E o ponto principal, Jesus está voltando. Aleluia. Sempre nós vamos pregar isso aqui. Nós nunca deixamos de falar que Jesus, pregador nenhum aqui deixou de falar isso, que Jesus está voltando. Pregador nenhum aqui deixou de falar de renúncia. Pregador aqui nenhum deixou de falar de mudança de vida. Pregador nenhum aqui deixou de falar isso. E eu fico feliz de ouvir isso, porque a gente vê que as coisas estão caminhando conforme a vontade de Deus, não segundo conforme a minha vontade, porque a minha vontade não significa nada, a vontade tem que ser a vontade do Senhor. Então, eu quero dizer que, não vou nem ligar mais nada não, eu quero dizer o seguinte, que os sinais da apostasia, como eu disse, são o desinteresse, a falta de vontade. Às vezes, quando a gente está doente, a gente não tem vontade de levantar da cama. A gente não tem vontade de andar, e quer ficar só deitado dentro de casa. Mas com relação às coisas do Senhor, isso não pode acontecer de maneira alguma. Em relação às coisas do Senhor, não pode acontecer. Eu falava com a missionária Denise, eu falava com ela ontem, ou sexta-feira, não me engano, sexta-feira, eu falava com ela, eu falei, olha, quando eu era mais novo, eu não preocupei nem um pouco com a minha saúde. Engordei muito, fiz muita loucura, só que a gente não fica jovem a vida inteira. E a gente já nasce morrendo. A verdade é essa. Se eu não me engano, no Japão não se comemora a morte de ninguém. Melhor, não se comemora o nascimento das pessoas lá, porque eles sabem que a pessoa já nasce morrendo.
Eles já têm essa filosofia lá. Então eles fazem o quê? De tudo para prolongar o período de vida deles aqui. E o Japão é o país com a média de idade maior que existe no mundo. Tem gente lá que vive 100 anos, facinho. Aqui no Brasil, para chegar a 100 anos, dá o que fazer, meu filho. Dá o que fazer para chegar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que se nós não mantivermos a chama acesa, a tendência é apagar. E quando essa chama apagada ela simplesmente apaga de uma vez, a Bíblia fala que é impossível a pessoa ser regenerada novamente. Não sou eu que digo, Hebreus 6,4 diz isso. É impossível. Hebreus 6,4 vai dizer isso. Então, a apostasia, nós já falamos aqui da apostasia ministerial, falamos da apostasia moral e a apostasia doutrinária, que é talvez a mais perigosa. Porque hoje você encontra um Jesus na internet de todo jeito que você quiser. De todo jeito. Se você entrar na internet lá, você procurar Jesus gay, você vai achar. Jesus que fumava maconha, você vai achar. Jesus não sei o que, você vai achar. Por exemplo, olha o absurdo. Vou falar um absurdo aqui. Você pode ter certeza que deve ter algum pedófilo que fala que Jesus era pedófilo, porque ele falou assim: deixai vir a mim as criancinhas. Porque ele não completa a frase, porque delas é o reino dos céus. Vocês podem ter certeza que tem alguém aí que pensa desse jeito. Por Maria Madalena ter ido lá no túmulo de Jesus primeiro, tem gente que acha que Jesus era marido de Maria Madalena. Vai ter gente que vai achar isso. Aquele quadro da Santa Ceia pintado, todo mundo já deve ter visto, né? Eu vi um filme certa vez que o camarada, ele pega o computador lá e tal, e ele fala: olha aqui, essa pessoa do lado aqui não é João, é Maria Madalena deitada no ombro de Jesus. Então você vai assistir um filme. Eu assisti o filme da Cinderela com a Rebeca. Eu falei: Rebeca, vamos assistir um filme? Vamos ver o da Cinderela. Aí apareceu lá o desenho da Cinderela. Aí eu tava meio com sono, meio cochilando, né? Aí tá lá a Cinderela toda bonitinha, né? E tal, de gata borralheira, né? Não, gata borralheira é uma coisa, Cinderela é outra. A menina nasce feliz e tal, aí o pai dela casa com a madrasta, que tem duas filhas lá, e tinha um gato. Olha só, tinha um gato no desenho. Um gato da madrasta da Cinderela. Alguém sabe como é que era o nome do gato? Alguém já viu esse desenho? Lúcifer. Mas qual é que tem? Não ouvi isso não. O nome do gato, eu estava meio cochilando, eu acordei na hora assim. Aí eu falei: não. Eu vou assistir tudo, agora eu vou ver até onde vai. E tal. E o nome do gato era Lúcifer, só fazia maldade. Olha a mensagem subliminar num desenho que tem mais de não sei quantos anos. Satanismo purinho, irmãos. Eu não sei quem é que viu alguma coisa relacionada àquelas princesas da Disney. Acho que foi você que viu, né, Lucimado? Que você falou para mim das princesas da Disney e tal. Aí a gente fica com esse negócio de não prestar atenção nas coisas e a gente vai absorvendo doutrinas erradas. Por exemplo, você vai assistir eu já vi, estou falando aqui porque eu já vi. Você vai assistir, por exemplo, algum estudo, alguma palavra, por exemplo, de determinados canais de televisão, para você que conhece um pouquinho da palavra, que estuda, que se atenta à Bíblia, mas busca material também para estudar, você vai ver um monte de heresia que é falado na televisão. E às vezes você vai só alimentando aquilo. Daí a pouco, o que é pregado na igreja que você faz parte, o evangelho puro e genuíno, você começa a questionar.
Não, mas eu ouvi isso aqui do pastor, porque o pastor de tal é famoso pra caramba, mas eu ouvi isso aqui do pastor, é heresia. Não é heresia não, porque o pastor fulano de tal falou. Mas quando você vai para a palavra, e aí é que eu falo, por que o estudo bíblico faz falta na igreja. Porque no estudo bíblico você tem que trazer essas questões para a gente debater aqui. Para a gente conversar, falar, irmão, isso aqui está errado, isso aqui tá certo, isso aqui, ó. Tem muitas igrejas por aí, muitas seitas por aí, não vou falar nem igreja, seitas, que ela vem com 2 verdades e meia. E é nessa meia verdade que ela te joga num confronto doutrinário, e daí a pouco você está desviado aí. Então a gente tem que abrir o olho nisso aí. Né? Por exemplo, a Alessandra dá palestra também, né, Alessandra? Se a Alessandra chegar lá na palestra que ela vai dar e tem determinadas leis lá, porque a lei ela vem nua e crua, e aí você vai ter que procurar outros memorandos, outras coisas para você saber explicar aquela lei. É igual o Código Penal, ele vem nu e cru, mas depois aí já tem um Código Penal comentado, que aí você vai tirar ali onde o juiz embasa. Você acha que o juiz guarda todas as leis na cabeça? Não. Por isso que todo ano ele compra aquele vadimento lá, porque ele tem que estar lá. Se mudar alguma coisa, alguma lei, porque lei muda todo dia nesse país. Todo dia muda. O que era contravenção vira crime, o que era crime vira contravenção, etc. Então a Alessandra vai lá dar uma palestra. Se ela não tiver conhecimento e embasamento no que ela fala, e acontece um acidente lá no trabalho dela lá na empresa que ela deu essa palestra, vocês acham em cima de quem que ela vai? Que eles vão? Não, mas ela teve aqui, e geralmente essas palestras é gravadas, né, Alessandra? Às vezes eles gravam, né? Tem certificado de presença e fotos. Então, aí a pessoa, não, mas ela falou aqui que eu podia subir 10 andares, que eu não precisava de usar capacete, não, ué. Ela falou que lá em cima não era perigo, não, porque eu estava trabalhando, mas lá para cima, no meio da laje, não tinha perigo, não. Aí o cara cai lá de cima, e aí? Até provar que nariz de porco não é tomada, meu filho, já rodou a Alessandra no serviço, a empresa que ela suja o nome da empresa que ela trabalha, etc. A mesma coisa na palavra de Deus. Se eu chegar aqui e começar a pregar um monte de lorota aqui, pai, irmão Antônio, estou vendo aqui agora que Deus está trazendo para a vida da senhora uma pena de pau. Vai estar amarrado em nome de Jesus aqui, mas não é pena de pau, irmão Antônio? Hein? Não, que a Lária, Lária, você vai sair ali fora, tem um carro te esperando ali, Deus não está falando nada disso? Ou eu chegar aqui e falar, irmãos, Jesus, quando estava nessa terra, a Bíblia não fala nada da adolescência dele, da juventude dele, porque Jesus era muito rico, ele teve que renunciar, então a Bíblia não fala. Onde que está isso na Bíblia, gente? Eu queria, a Bíblia, aqui, por exemplo, contei a questão do uso e costume aqui, né? Falei do rapaz da barba lá. Mas então nós teríamos que pegar o Salmo 133 e vá. Por quê? O que diz lá? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E quem era Arão? Foi o primeiro sacerdote. Foi feita vestimentas para ele. Lá não fala que ele rapou com pescoço a barba, não. Porque senão no Salmo 133 não falava. É como o óleo precioso que desce sobre a barba. E aí fala, a barba de Arão. Fala 2 vezes ainda. Então isso é uso e costume. Nós estávamos conversando, nós estávamos fazendo um lanche lá, eu, Denise, o André e a Maria, nós estávamos falando. Não, desculpa, foi no casamento ontem. Ou foi lá em Belo Horizonte, agora eu não lembro mais. Nós estávamos falando. Se nós somos morada do Espírito Santo, aí você anda muito bonito, muito chique por fora, mas está podre por dentro. O Espírito Santo vai habitar nessa sujeira aí. Agora adianta também você ser morada, ter uma vida reta com o seu, mas ser um moribundo também, não cuida. Tem como, mas não cuida de si mesmo? É o que eu falei. Quando a gente é mais novo, como eu era mais novo, não me preocupei com a minha saúde. Hoje eu preocupo. Precisei fazer um regime, porque estava
meio exagerado, colesterol lá em cima, aqueles negócios lá em cima e tal. Falei, o quê? Eu lembrei dos 2 dedos que o apóstolo teve arrancado do pé, ué. Falei, o quê? Eu não quero isso pra mim não, ué. Emagreci, ué. Força de vontade minha. Corri atrás, pedi a Deus me dar força. E não tinha vergonha de ir lá pesar, não. Ia todo dia lá pesar. Se emagrecesse meio quilo, já estava feliz. No outro dia era 1 quilo e por aí vai. E todo ao todo foram 26 quilos, eu acho. Então, irmãos, quando reconhece, como é que eu reconheço um apóstata? Reconhece-se um apóstata genuíno quando ele não quer voltar à fé. Ele se acha incapaz, não tem desejo algum de retornar a Cristo. Agora eu quero abrir uma aspa nisso aqui. A gente reconhece um apóstata quando ele começa com essa lorota de ficar falando, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo ir para a igreja. Eu não consigo não sei o quê. Ele nem tentou. Tem tanto desviado aí que ele fala assim para você, eu desagradei, eu não tenho força, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas aí é não vindo que você vai ter força. Quantas pessoas que querem, é o que eu falo, né? As pessoas querem ir para o céu, sentar do lado de Deus lá, mas não quer morrer, ué. Não vai nunca, não vai nunca. Na casa do Senhor existe lugares sendo preparados para quem está pegando fogo. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que lá é cheio de querubins. Né? Querubins são serafins, aliás, que são anjos que ardem em fogo. Como é que eu se apagado desse jeito vai estar perto de um serafim? Eu acho que foi a Lara que pregou aqui sexta-feira, ou a Lara falou isso no encontro das meninas, não sei que dia que foi aí, eu sei que acho que foi a Lara que falou, Maria que me falou isso outro dia. Como que você quer? Maria que me falou, Maria que me falou. Como que eu quero viver no céu com o Senhor, se aqui eu não quero compromisso com Ele? Então, essa palavra da apostasia estava no meu coração já há muito tempo a ministrar para a igreja. E acredito que não foi à toa que o Senhor nos fez ter esses cultos de avivamento. Não foi à toa que Deus preparou essa igreja para viver uma unidade. Não é à toa que Deus vem pontuando temas para essa igreja, para chegar lá na frente, a igreja está alinhadinha com o Senhor. Alinhadinha. Por isso que o Senhor tem falado, tem batido, quando o Ian pregou aqui esse domingo passado, quando ele fala do tesouro, né? Nessa noite a gente pergunta, qual é o teu tesouro maior? Tesouro maior, irmãos, não é o meu casamento, não é meus filhos, não é nada disso. O tesouro maior na minha vida é Deus. Porque sem Ele não tem casamento, sem Ele não tem filhos, sem Ele não tem casa, sem Ele não tem nada. E como que a gente vai viver desse jeito? Como que a gente vai lutar sem ter a presença de Deus na nossa vida? Como que a gente vai viver uma vida de simplesmente, qualquer coisa me diverte? Já foi o tempo de nós pensarmos assim. O velho homem, a velha mulher, precisa estar enterrada. Morreu, está enterrado. Nasceu um novo homem. Minha boca professa bênção e maldição. Eu tenho que dar prioridade para a bênção. Domínio próprio eu tenho que ter, buscar do Senhor, do Espírito Santo, domínio próprio. E eu sei que não é fácil. Cada um aqui se conhece. Mas eu tenho que buscar. Porque se eu não buscar, eu vou continuar sendo agressivo, eu vou continuar sendo isso, sendo aquilo, falando alto, brigando, xingando. Vou continuar do mesmo jeito. Que mudança que houve em mim? Nenhuma. E eu sempre falei que o fruto do Espírito, quem vai notar em você é os outros, não é você não. É os outros que vão ver em você. Então nessa noite que cada um tenha essa reflexão de tomar muito cuidado
para não cair nessa apostasia. Seja ela de que forma for, ministerial, doutrinária, moral, não cair nisso. E lembre-se, a apostasia é o esfriamento, é o abandono deliberativo e definitivo da fé cristã. E aí vou parafrasear uma frase do pastor Hernandes Santos: é muito sutil o eu amar o eu. A gente não percebe quando está caindo. A gente não percebe. Quando você assusta, você já está lá no mundo. E aí é onde você fala que é difícil voltar. Quem está aqui comigo há muito tempo sabe quantas pessoas já passaram por aqui. Quantas pessoas que já chegaram aqui e falaram: não, porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, que não sei o que, pai, tal, e não sei o que. 2 meses depois, estava no mundo. E eu falo, nós temos muitas pessoas maduras aqui. Temos crianças, mas nós temos pessoas maduras aqui. Pessoas que já passaram por situações difíceis, lutas difíceis, mas estão perseverando. E eu falo uma coisa para vocês: continuem perseverando, mesmo que Jesus volte daqui 1000 anos. Continue perseverando até o seu último dia de vida. Mesmo que Jesus volte daqui 30, 40, 50, 100 anos, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. E eu crendo que nós somos a geração do arrebatamento, eu não quero ficar para trás. Então eu não quero a minha vida meia boca com Cristo, não. Quero uma vida ali, com Ele, para valer. Uma vida meia boca aí, não quero de jeito nenhum. Então, amados, até aqui, né? E só para complementar aqui, a palavra vai dizer também, né? Aqui no versículo número 4: pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, tudo que você receber, agradeça e santifique ao Senhor. Agora, tem coisas que nós sabemos que é sacrificada, consagrada ao inimigo, e aí se você souber que porque nós conhecemos pessoas que mexem os pauzinhos, né? Consagra da mesma forma, e aí vai de você. Se você tem fé, ou se a sua fé é meia pouca para poder comer alguma coisa, e etc e tal. Porque a Bíblia fala que aquele que o Senhor nos deu autoridade para pisarmos em serpentes, escorpiões, todo o poder do mal. Fala que se nós comermos alguma coisa maligna, nada nos causará dano. Mas para isso acontecer, a minha vida precisa estar em alinhamento com o Senhor, filho. Se não tiver em alinhamento com o Senhor, pode ter certeza que o inimigo destrói casamento, destrói vidas, destrói. Ontem eu mais a Lucimara conversava com uma pessoa que teve o seu casamento destruído, e com isso a situação da igreja, né? A igreja simplesmente fechou. E a minha preocupação toda foi com as ovelhas. Falei para ele, minha preocupação nunca foi com você nem com a tua mulher, minha preocupação era com as ovelhas. Por quê? Quem vai cuidar dessas ovelhas agora? Quem que vai chegar junto lá e vai aconselhar, e vai falar, e vai isso, e vai aquilo? Fora que a destruição vem numa situação dessa. Eu conheço pastores que perderam a sua mulher por co-pastor da igreja. Conheço pastores que perderam, que a mulher virou lésbica. A Bíblia, nós que somos casados, nós temos que cuidar da nossa família. Se nós não cuidarmos da nossa família, vai ter outro que vai querer cuidar. Nós estamos aqui apóstolos, estamos aqui presbíteros, diáconos, membros. Se você não cuida da tua família e dos seus,
a Bíblia diz que você negou a fé. Por isso que o casado faz para a sua família, o solteiro faz para Deus. Porque o solteiro ele tem mais tempo para trabalhar para o Senhor. Mas o casado, ele tem uma companhia do lado. E se a minha mulher, ela não for a maior intercessora da minha vida, tá errado aí. Porque a Bíblia não fala, melhor é serem dois do que um. Então se a Lucimara não for a maior intercessora da minha vida, for a irmã Antônia, louvado seja Deus pela irmã Antônia, mas tá errado isso aí, ué. A minha esposa tem que ser a minha maior intercessora. Nós intercedemos por todo mundo, mas eu tenho que ser intercessor da vida dela e ela da minha vida. Se não for assim, está errado. Porque se eu cair, ela está apta a me ajudar a levantar. Se ela cair, eu estou apto a ajudá-la a levantar. Se nós estivermos sentindo frio, nós nos abraçamos e nos aquecemos. Então é isso que a palavra fala. Agora, se ficar um para cada lado e um não está nem aí para o outro, acaba o casamento aí. O casamento vai esfriando, 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 esfriando. Quando você menos imagina, você está assinando o papel do teu divórcio. E aí a queda de um divórcio é doída, viu? É doída, machuca. Deixa marcas por muito tempo. E aí, e por que deixa marcas? É o que eu falava para essa pessoa ontem. Porque às vezes nós pedimos, nós oramos e falamos, Deus, que essa pessoa lá ela tem um encontro com o Senhor e tal. Só que você esqueceu de um detalhe. O que é ligado na terra é ligado no céu. Então o que você tem que fazer? Você tem que liberar, ué. Senhor, eu falei para essa pessoa ontem, falei, você ora dessa forma, Senhor, eu libero a vida da fulana. Eu libero a vida dela para ela ser feliz, para ela encontrar com o Senhor. Estou liberando ela no mundo espiritual aí. Para o Senhor fazer o que o Senhor achar que deve fazer. Para ela ter um encontro com o Senhor da forma que o Senhor quiser fazer. A pastora Sandra mesmo que conta que ela foi pregar num lugar e chegou lá, ela escutava um barulho tipo de gás, né? E quando ela viu, era o marido da pastora da igreja. Ela falou, mas aconteceu isso, eu pedi para Deus trazer de qualquer maneira, trouxe o homem daquele jeito lá, ué. Aí a pastora Sandrão, eu não quero isso para minha vida de jeito nenhum, ué. Não quero não, ué. Tal, tem razão, ué. Tem gente, antigamente, eu vi muita gente falar, daí eu falava assim, Jesus, traz do jeito que for, na cadeira de roda, traz não sei o que. Não, misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus, ué. Não, ué. Senhor, traz. Pode passar um valezinho? Pode, mas não quero ver ninguém chegando aqui de cadeira de roda, na maca, morrendo. Não quero ver ninguém chegar aqui desse jeito, não. Quero que a pessoa desfrute daquilo que está na palavra de Deus. Agora, tem gente que vai passar por isso, né? Tem gente que vai passar por esse tipo de situação. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Assim nós encerramos a palavra dessa noite. Que Deus nos abençoe.